Gente, mais uma vez, boa noite. Gostaria de dar as boas-vindas aos irmãos de caminhada, todos os que nós conhecemos e os que estão chegando agora, os que estão chegando hoje, os que estão conhecendo o grupo, os que ainda vão chegar, com certeza, e dizer a todos que, na realidade, nós estamos aprendendo juntos as lições maravilhosas que André Luiz nos traz através das suas obras, psicografadas pelas mãos do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E, na realidade, gente, a primeira pessoa que aprende é quem prepara a lição, quem prepara o estudo. E eu tenho a grata satisfação de dizer que estou aprendendo e tenho muito ainda, muito a aprender. E isso tem sido muito gratificante para mim. O Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade tem me proporcionado essa grande oportunidade de estar estudando. E é isso que nós vamos fazer juntos, estudar. Ninguém sabe mais do que o outro, aqui todos nós estamos no mesmo patamar, né? Na mesma caminhada. Então, hoje, mais uma vez, retornamos à obra que nós estamos estudando, que é Obreiros da Vida Eterna, com o capítulo 12, hoje, que se chama Excursão de Adestramento. Na realidade, o que nós pretendemos hoje? Nós sabemos que tem muitos que estão querendo participar desse ciclo, né, de estudos, André Luiz, e quem não sabe, nós estamos com os estudos, vamos estar estudando 4 obras este ano, né? Vamos continuar com Obreiros da Vida Eterna. Temos o livro Libertação, que vai ser também, vai ter a continuação com a nossa irmã Zélia, e vamos iniciar o livro Nos Domínios da Mediunidade e Os Missionários da Luz. Então, serão 4 obras estudadas no ciclo de estudos André Luiz. Mas, para quem está chegando hoje, mesmo para quem está reiniciando conosco hoje, nós fizemos um pequeno apanhado desses capítulos que nós já estudamos desse livro maravilhoso, né? Que é o Obreiros da Vida Eterna. Então, nós decidimos fazer um pequeno resuminho aí, para que a gente possa lembrar de tudo que a gente já deu uma olhada, né, de tudo que a gente estudou um pouquinho, lembrando que esse Obreiros da Vida Eterna, ele é o 4º livro da coleção de 13 livros de André Luiz, que trata da vida no mundo espiritual. Esse livro, essa obra, foi publicada em 1946 e tem 20 capítulos com 304 páginas. Essa obra assegura que ninguém morre e que o espírito desencarnado prossegue na busca de seu aperfeiçoamento, experiencia uma nova vida em outra dimensão e prepara-se para o retorno à Terra. Também relata o trabalho de uma expedição socorrista, que quem acompanha a obra sabe, né, que é a equipe de André Luiz, liderada pelo instrutor Jerônimo, que se desloca da colônia espiritual Nosso Lar para auxiliar na desencarnação de 5 espíritos dedicados ao bem, sendo 2 espíritas, um católico, um livre pensador espiritualista e um evangélico protestante. Revela os detalhes do processo desencarnatório e demonstra que ele se dá de maneira diferente para cada alma,
descreve os cuidados prévios que recebem determinados espíritos na iminência do desenlace do corpo físico. E, finalmente, nos ensina como tudo se processa e a gradual formação do novo corpo perispiritual durante o desligamento do espírito do seu corpo material. Então, na realidade, gente, isso aí é um pouquinho, né, do que a obra nos traz, é um pouquinho do que nós estamos estudando juntos, do que nós ainda vamos estudar mais para frente. Nós temos alguns capítulos ainda, estamos mais ou menos na metade do livro, e a nossa forma de tratar, de trazer esse estudo de André Luiz, de mostrar esse estudo de André Luiz, é uma forma um pouquinho diferente, é uma forma mais interativa, uma forma mais didática. André Luiz ele nos convida a pensar fora da caixinha, né? Vamos dizer assim, sem preconceitos, sem dogmatismo. Então, André Luiz nos convida a abrir as nossas mentes e a buscar, dentro de cada lição que ele relata, a buscar os pontos principais, os pontos-chave, o que ele está dizendo ali, o que nós precisamos aprender. Então, na realidade, é o que nós vamos focar, são as entrelinhas que André Luiz nos descortina nessa obra brilhante, entre todas as obras que ele nos traz, né? Então, nós vamos observar o que cada lição nos traz. Como a gente costuma sempre fazer, né? A gente faz um resuminho antes, a gente traz um resuminho do capítulo. Então, vamos hoje ao resumo do capítulo 12. O que nós vamos aprender um pouquinho com esse capítulo? Nós vamos aprender, vamos conhecer as providências da equipe de André Luiz no sentido do amparo daqueles espíritos que se preparam para a desencarnação através de enfermidade prolongada ou senilidade. Nós conheceremos os trabalhos realizados no lar de Adelaide, um dos espíritos que será assistido na desencarnação. Esse lar de Adelaide é um local no plano físico, escolhido pela equipe, né, de André Luiz, como sede dos trabalhos da espiritualidade, nesse plano, né, no plano físico, e vamos conhecer um pouquinho da metodologia que se utiliza essa instituição de assistência, que também tem a parte de assistência social. Vamos ver como ela se desenvolve. E, finalmente, o recolhimento dos espíritos que serão auxiliados através do desdobramento pelo sono para uma palestra elucidativa na Casa Transitória de Fabiano. Quem nos acompanha lembra que no nosso último capítulo, nós começamos a conhecer os espíritos que receberiam a ajuda no processo desencarnatório, que está próximo à desencarnação de cada um, e nós conhecemos, e agora, a partir desse capítulo para frente, nós vamos conhecer um pouquinho da vida de cada um, né, e como vai acontecer a desencarnação de cada um. Lembrando que cada processo desencarnatório é diferente, né? Então, nesse estudo, nós vamos focar em 2 pontos básicos, né, que André Luiz nos aponta. Primeiro, esse trabalho de assistência social desenvolvido pelo Lar de Adelaide, né, que é um dos espíritos que vão ser assistidos na desencarnação, e esse Lar de Adelaide é uma casa espírita dirigida por ela, e que também é uma espécie de creche, né? É uma espécie de casa de acolhimento de crianças. Então, nós vamos conhecer essa metodologia e vamos estudar um pouquinho
a respeito do desdobramento, porque nós vamos ver nesse capítulo 12, que tem o nome de excursão de adestramento. Por que da excursão de adestramento? Porque há uma preparação, há uma reunião desses espíritos para que eles sejam levados, eles serão levados para uma reunião, vamos dizer assim, uma reunião preparatória, mostrando a eles o que vai acontecer daqui para frente, preparando eles para o próximo desencarne, né? O desencarne que vai acontecer logo com cada um. Antes da gente iniciar nesses dois pontos, vamos fazer uma observação muito interessante que vale a pena a gente ressaltar sobre esse lar, essa instituição de assistência social do lar de Adelaide. Vamos lá. Chegados à sala das reuniões populares, nossa nova amiguinha explicou: esta é a região do abrigo que nos força a serviço mais árduo, receptáculo das emanações mentais e dos pedidos silenciosos de toda a gente que nos visita em assembleias públicas. Somos obrigados, depois de cada sessão, a minuciosas atividades de limpeza. Como sabem, os pensamentos exercem vigoroso contágio e faz-se imprescindível isolar os prestimosos colaboradores de nossa tarefa, livrando-os de certos princípios destruidores ou dissolventes. Isso está na página 192 do livro físico e 119 do livro digital. Gente, eu quis trazer esse ponto pelo seguinte: muitos de nós já observamos nas casas, tanto nas casas espíritas como em instituições religiosas, também a gente pode ter observado, existem cartazes, normalmente na casa espírita, né, porque a gente está mais acostumado, existe cartaz escrito assim: o silêncio é uma prece, ou então pedindo silêncio, exatamente no local daquelas reuniões públicas. E é isso que Irene, que é essa amiga que o André Luiz está se referindo, Irene é uma colaboradora do plano espiritual que trabalha no lar de Adelaide, é uma colaboradora espiritual que atua no lar de Adelaide. Então, ela está, através dessa colocação dela, muito pertinente, ela nas entrelinhas, ela está querendo dizer uma coisa que é muito importante para nós, e eu digo nós, porque também me incluo nisso, óbvio, né? Nós não temos esse hábito, nós não observamos o que diz o cartaz. O silêncio é uma prece. Nós não desenvolvemos o hábito do repouso da língua. Ou seja, nós precisamos observar, e isso é muito bem colocado por Irene, que quando a gente chega numa reunião pública, né, seja na nossa casa espírita, ou até mesmo, né, agora, pela pandemia, online, a gente chega conversando e a gente esquece de que há toda uma preparação anterior para que isso aconteça, tanto na reunião pública, né, na casa espírita, como nas reuniões também agora, né, as reuniões online, há toda uma preparação espiritual, mas nas casas espíritas, no presencial, a gente esquece que nós somos uma verdadeira usina, né? Nós vamos canalizando pensamentos, nós vamos vivendo o nosso dia a dia, e quando chega aquele horário, nós vamos à nossa casa espírita, e chegamos lá, a gente entra, senta, conversa com um, conversa com o outro, e aquilo, na realidade, nós vamos exercendo ali uma verdadeira turbulência vibratória, né? A gente pode considerar assim, porque a gente acaba contaminando todo o ambiente,
né, com as coisas que nós trazemos em nossa mente, com as coisas que nós exteriorizamos, e é por isso, não só no Lar de Adelaide, onde são realizadas essas assembleias públicas, como também nas nossas casas, e é isso que André Luiz nos traz, e assim também se dá nas nossas reuniões online, há necessidade, depois que acontece toda a reunião, há necessidade nas nossas casas espíritas de haver essas. Olha o trabalho que a espiritualidade tem no sentido de fazer essa asepsia, uma verdadeira limpeza. Imagina, o que me vem à mente, eu não sei quem já teve a oportunidade, acho que todo mundo já teve a oportunidade de frequentar uma praia, é como se você fosse à praia numa noite de Réveillon. Um exemplo, a noite de Ano Novo, quem já teve essa oportunidade, e aquele monte de gente chega ali, e depois, no dia seguinte, quando o dia começa a raiar, a areia, o mar está todo imundo. É mais ou menos isso. Aí vem os garis e tem que tirar e limpar tudo aquilo. Exatamente essa analogia das nossas casas e do local onde nós nos encontramos. A espiritualidade tem esse cuidado, porque eles sabem de toda essa nossa... todo esse lixo mental que nós depositamos. Então, que nós possamos, de alguma forma, entender isso, que nós possamos trabalhar isso, porque isso é uma lição que nos é trazida por esse capítulo, e que nós possamos trabalhar isso entendendo que a espiritualidade também trabalha, e muito mais que nós possamos trabalhar no sentido de que nós vigiemos, tenhamos uma postura, principalmente de respeito a esses nossos irmãos que trabalham antes e depois. Seguindo com o nosso estudo, vamos falar da metodologia dos trabalhos que acontecem no Lar de Adelaide. Diz Irene: esta obra não se dedica exclusivamente às necessidades do estômago e do intelecto da infância desamparada. Os imperativos da evangelização preponderam aqui sobre os demais. Para infundir espiritualidade superior à mente humana, urge aproveitar realizações como esta. A fundação é muito mais de almas que de corpos, muito mais de pensamentos eternos que de coisas transitórias. Satisfazendo necessidades corporais, solucionamos problemas espirituais, entrelaçando deveres e dividindo-os com os nossos irmãos encarnados no setor de assistência, conseguimos criar bases mais sólidas à semeadura das verdades imorredouras, ou seja, das verdades que não acabam, das verdades eternas. Esse esclarecimento de Irene, essa colaboradora do plano espiritual no Lar de Adelaide, ela foi trazida a André Luiz, porque quando André Luiz observou, Irene pega a equipe, né, e vai fazer um tour pelo Lar de Adelaide e começa a mostrar para eles, e o André Luiz começa a observar que era muito trabalhador espiritual ali, tanto espiritual como trabalhador no plano físico, trabalhando, e ele começa a pensar assim, mas, poxa vida, mas tanta gente para trabalhar só para cuidar de criança. E ele começa a fazer até um paralelo entre o trabalho que era feito lá no Lar de Adelaide e o trabalho que era feito na Casa Transitória de Fabiano, que nós já conhecemos. E aí, Irene lhe dá essa aula da metodologia de trabalho
no lar de Adelaide. Ela começa a esclarecer a André Luiz sobre o porquê de tanta gente trabalhando nessa parte, lidando com as criancinhas, que não era só a necessidade do estômago e do intelecto, não se tratava só disso. Então, ela nos ensina verdadeiras pedras preciosas. Continuando nessa metodologia, ela nos ensina mais. Não desejamos menosprezar os serviços admiráveis dos aprendizes do Evangelho nos variados campos religiosos. Todos são respeitáveis, se levados a efeito pelo devotamento do coração. Desejamos apenas destacar os valores iluminativos. Nos primórdios da obra cristã, não faltavam providências a fim de que os famintos e esfarrapados recebessem trigo e agasalho, e até mesmo preceptores seletos. Porém, no intuito de incentivar a obra de legítima iluminação do Espírito, Simão Pedro e os companheiros de apostolado obrigaram-se a longo programa de socorro aos infortunados de toda sorte. A maioria dos necessitados entraria em contato com Jesus através da sopa humilde ou do teto acolhedor, lavando leprosos, tratando loucos, assistindo órfãos e velhinhos desamparados. Os continuadores do Cristo davam trabalho a si próprios, dedicavam-se aos infelizes, esclarecendo-lhes a mente, e ofereciam lições de substancial interesse aos leigos da fé viva. Então, gente, na realidade, Irene, ela está explicando aí que todas as instituições religiosas da Terra são respeitáveis pelo trabalho que desenvolvem. Todas são respeitáveis, nenhuma pode ser desmerecida, né? Todas essas instituições que faz algum tipo de trabalho assistencial. Porém, ela deixa claro para nós que não se trata só de prover o material, não é só sopa, cama, agasalho, isso também é muito importante, mas ela deixa bem claro para nós que o espiritual, a parte voltada para o que realmente é importante, essa evangelização é fundamental. Por que é fundamental? Exatamente porque ela vai gerar nas pessoas a responsabilidade moral. Então, veja bem o porquê de tanto trabalhador dedicado a essas criancinhas, né? Porque na infância, essa evangelização é muito importante. Já vai, é como se fosse uma sementinha plantada que vai se desenvolvendo na realidade para essa postura moral. Então, as autoridades religiosas, todas as autoridades religiosas, elas devem, na realidade, embasar as suas palavras com o exemplo dado. Se a gente parar para pensar, as atitudes é que dão valor aos conceitos. Todo o templo religioso, né, sério, uma casa, uma instituição religiosa séria, a gente deve lembrar que qualquer entidade religiosa séria é um foco de luz, é um foco de luz no plano espiritual, porque há uma acolhida de espíritos que buscam a paz. Então, a gente deve observar como é importante ligar uma coisa à outra, o material ao espiritual. E isso nos remete a um conceito muito interessante. Não é só a questão de encher a barriga, né, dos outros, não é só essa questão, mas nos remete a uma coisa muito mais profunda que a gente custa entender,
Muitos de nós apenas sabem na teoria, não sabem na prática, e temos, acredito que todos nós, muito a aprender sobre essa virtude, que é exatamente a caridade. As instituições religiosas, e isso Irene fala de modo muito pertinente aí, nessa metodologia do trabalho do Lar de Adelaide, nós conhecemos instituições religiosas, católicas, protestantes, espíritas também, mas a maioria dessas instituições, até sérias, instituições educacionais, muito famosas, inclusive, a gente conhece, tem espalhado aí, até no exterior também, no Brasil no exterior, e se prendem muito a valores lucrativos, não se prendem a esse valor educacional no sentido da espiritualização, no sentido de voltar-se para o lado espiritual, né? E é isso que Irene deixa muito claro aí, o que é preciso ser feito. Não basta só a caridade física, a caridade material, mas principalmente a caridade moral. E é isso que nós vamos aprender um pouquinho, porque nos remete muito sobre essa virtude. De acordo com as definições dos dicionários, vamos falar um pouquinho de caridade. E o que seria essa caridade? É um sentimento ou uma ação altruísta? O que seria uma ação altruísta? Seria uma ação de bom coração, uma ação generosa, de ajuda a alguém sem recompensa. E que recompensa seria essa, né? Exatamente sem a retribuição, sem esse reconhecimento de uma boa ação. A prática deste ato é um notável indicador de elevação moral, além de ser uma das práticas que caracterizem a essência boa do ser humano. Esse ato é uma das qualidades mais defendidas pela maioria das religiões, que definem a caridade como amar e ajudar o próximo. Realmente, gente, já prestaram atenção? Todas as entidades, a maioria das religiões, os templos religiosos pregam a caridade, a caridade, a caridade. Mas muitos nem sabem o que realmente é isso na essência. A gente vê aí distribuição de sopas, a ajuda em asilos, entidades, e também a caridade de você ouvir o outro, se preocupar com o outro, né? Por que é importante, e isso bem interessante a gente focar aqui hoje, por que é importante a gente saber a definição das palavras que a gente estuda? Por exemplo, hoje nós estamos estudando o que seria, pelos dicionários, a caridade. Por que é importante a gente saber a definição das palavras? Gente, o nosso cérebro funciona. Vamos fazer um paralelo, vamos fazer uma correlação. O nosso cérebro funciona como uma caixa de ferramentas. Então, nós precisamos das palavras para que a gente possa nos comunicar com outras pessoas e interagir uns com os outros. Então, essas ferramentas, que muitas vezes a gente pode falar, mas o que está falando? O que significa? O que significa? Gente, são ferramentas que a cada dia, quando a gente aprende, a gente coloca dentro da nossa caixa. Umas ferramentas a gente usa mais, outras ferramentas a gente usa menos. Mas isso é importante por quê? Porque a gente, tendo a nossa caixa com as nossas ferramentas, a gente vai formar as nossas ideias. E formando as nossas ideias, a gente cria os nossos laços sociais, né? A gente interage uns com os outros. E cada ferramenta dessa
que a gente vai colocando dentro da nossa caixa, ela vai nos ajudando a ter uma coisa que se chama discernimento. Nós vamos conseguindo formar as nossas posturas, as nossas posições e assim as nossas ações. Por isso que é importante a gente colecionar as ferramentas dentro da nossa caixinha. Então, se a gente parar para observar tudo isso que a gente falou e estamos falando a respeito da caridade, a Irene ela vai buscar um paralelo muito interessante quando ela nos fala dessa caridade. Ela vai buscar o paralelo do que nós estamos fazendo hoje dentro das entidades, das instituições assistenciais e do que foi feito quando os apóstolos criaram a Casa do Caminho. Né? A Casa do Caminho era uma entidade assistencial que provia o material, porque existia realmente a necessidade disso, mas principalmente o lado espiritual. Então, Irene fez um paralelo muito interessante aí na colocação anterior que nós estudamos. Ou seja, hoje, na atualidade, essas instituições assistenciais, até mesmo as escolas, essas instituições que ensinam, né, instituições religiosas, mas educacionais, ela atualmente a gente não vê nenhum tipo de ação dessas entidades voltadas para essa necessidade espiritual. Então, quando ela faz essa comparação da criação da Casa do Caminho, como a Casa do Caminho atuava, alimentava o físico e a alma, e hoje, o que realmente está se fazendo nas instituições assistenciais, até educacionais, se a gente for parar para a gente observar isso, essa colocação de Irene, do que era na época de Jesus e do que é hoje, é uma fotografia exata de quanto nós nos desviamos do caminho. Não é verdade? Vamos continuar um pouquinho e falando um pouquinho mais sobre a caridade. E qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências, mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Onde que a gente encontra isso? Vamos lá no nosso lembretinho, para a gente não esquecer. O Livro dos Espíritos, capítulo 12, questão 893, que fala da perfeição moral. Aí, essa parte fala das virtudes e dos vícios. Aí a gente para e pensa, mas o que são virtudes? Vamos lá, para que a gente possa encher um pouquinho mais a nossa caixa de ferramenta. A virtude, gente, o que quer dizer virtude? É uma característica do que está em conformidade com o que é correto, em conformidade com o bem. Tem a ver com moral, virtude tem a ver com boa conduta. O Espiritismo, na realidade, ele nos ensina que esse ato, né, o ato da caridade, ele pode ser exercido de vários modos. O apoio moral, a ajuda espiritual, etc., ações do nosso dia a dia, né, de não julgar, de emprestar o ombro, o nosso ouvido para alguém chorar ou para alguém falar. São grandes exemplos de caridade que a gente sempre está vendo acontecer.
E aí nós podemos entender que a caridade, ela pode ser, a partir disso, a caridade ela pode ser dividida em caridade material e caridade moral. A material está relacionada ao mundo físico, deve ser exercida com desprendimento e amor, ou seja, sem humilhações ou julgamentos. Ou seja, a caridade material, gente, o amor, ele está ligado a atitudes efetivas. Claro que tem que ser feito com uma vontade real, uma vontade sincera de auxiliar, né? Porque não adianta, tem muita gente aí que diz que fez caridade e para se ver livre de quem está pedindo, já, né? Já faz o que precisa fazer e já estou livre. Ou então, para aliviar a consciência, eu já dei aquilo lá, já fiquei livre. Né? Não é isso. O que vale realmente, o que a espiritualidade percebe e o que a nossa consciência aponta, e a gente sabe que aponta, é o que realmente conta, é a nossa intenção, é o que o nosso coração está mostrando. Já a moral, entendida por Jesus, é a benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Vamos ver os tipos de caridade moral. Nós temos a verbal, que são palavras consoladoras, esclarecedoras, edificantes, né, que sempre ajudam as pessoas que precisam, e como tem gente, todos nós precisamos. Mental, né, você através de uma prece, o perdão, você mesmo sabe que perdoou aquela pessoa, o amor que você dedica àquela pessoa que necessita, a gestual, né, o que eu falei, acabei de falar, e prestar nosso ouvido para o outro falar, um abraço, um carinho, apesar de que hoje, nessa situação que nós estamos, está tão difícil dar um abraço, né, mas mesmo assim, é um tipo de caridade moral. E a mediúnica, que é um amparo tanto aos encarnados como aos desencarnados, nós sabemos disso. E essa caridade moral, que é a caridade entendida por Jesus, está no Livro dos Espíritos, na questão 886, quando Kardec pergunta aos espíritos sobre o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, e os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Gente, vamos falar a verdade. Nós conseguimos entender a extensão dessa definição? Se nós achamos chato a definição dos dicionários, se nós achamos chato o que realmente quer dizer, nós não vamos entender. Olha, eu acho que está longe da gente entender o real significado dessa caridade moral. Tá? É muito longe. A gente não tem essa compreensão. A partir do momento em que nós começarmos efetivamente a entender, a praticar, a entender que fora da caridade não há salvação, e aí esse salvação eu coloco entre aspas, gente, porque nós sabemos, né, que esse conceito de crime, castigo, salvação, a gente sabe que isso não existe, isso é nós, é conosco, é entre nós e nós, é o que eu sempre falo, toda vez, é entre nós, é conosco, é eu e eu, não tem outro. Então é isso que vai salvar, é a caridade efetiva. Quando nós começarmos a entender o real significado disso aí sim, nós vamos começar a caminhar um pouquinho mais. Ainda sobre caridade, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho, em todos os seus ensinamentos. Mostra essas virtudes como sendo o caminho para a felicidade eterna. Se nós não entendemos nem o caminho, quanto mais a felicidade, hein? Que nós não encontramos, nós não sabemos o significado disso. Jesus não faz, portanto, da caridade uma das condições da salvação, coloquei entre aspas, mas a condição única
única, gente. Isso aí não sou eu que estou falando, não. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 3. Fora da caridade não há salvação. Quando há o esclarecimento, nessa passagem, da parábola do bom samaritano, né, que está presente no livro de Mateus e Lucas. Vamos passar agora ao auxílio aos espíritos, o desdobramento. Na página 197 do livro físico diz: os que se aproximam da desencarnação nas moléstias prolongadas comumente se ausentam do corpo em ação quase mecânica. Os familiares terrestres, por sua vez, cansados de vigílias, tudo fazem por rodear os enfermos de silêncio e cuidado. Desse modo, não é difícil afastá-los para a tarefa de preparação. Geralmente estão hesitantes, enfraquecidos, semi-inconscientes, mas nosso auxílio magnético resolverá o problema. Conservar-nos-emos nas extremidades, segurando-lhes as mãos e, impulsionados por nossa energia, volitarão conosco sem maiores impedimentos. Isso aí, gente, é o início dos trabalhos de auxílio. A equipe de André Luiz vai de casa em casa dos 5 espíritos para reuni-los e levá-los para essa reunião, né, de esclarecimento, por isso o nome adestramento, como uma forma de preparação. E como eles fazem isso? Através do fenômeno do desdobramento do sono. Toda a atividade espiritual, gente, no sentido do esclarecimento desses irmãos, preparando eles para o desencarne, se dá quando esses irmãos estão em desdobramento, que é o que nós vamos aprender um pouquinho. Lembrando que não precisamos ficar preocupados, porque nós ainda vamos falar, hoje é só o iniciozinho do que é esse desdobramento, porque é um tema muito interessante, é um tema que suscita muitas colocações, mas hoje é só o iniciozinho do que é o desdobramento, e depois, conforme a gente for conhecendo caso a caso de cada espírito, nós vamos falar mais sobre desdobramento, assim como nós temos falado durante o nosso estudo de vários outros temas que nós voltamos, por exemplo, a caridade é um que nós já falamos e estamos retornando ao entendimento dessa virtude. E hoje vamos falar um pouquinho do desdobramento. Mas o que é o desdobramento? Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não. O espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que o unem ao corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Nosso lembretezinho de onde isso está, o Livro dos Espíritos, capítulo 8, no capítulo que fala da emancipação da alma, na questão 401. Aliás, esse capítulo da emancipação da alma é um dos que eu mais gosto. Desdobrar-se, grosso modo, significa sair do corpo. É um fenômeno, né? Lembrando o que Kardec nos ensina, de emancipação da alma. O que é emancipar? É a alma estar livre, se livrar, sair, né? Passear, dar umas voltinhas. É, portanto, uma faculdade anímica, onde o espírito encarnado desliga-se parcialmente de seu corpo físico. Durante o sono, ele também ocorre, o caso em questão e que estamos estudando.
Por que anímico, né? Uma faculdade anímica. Por que anímica? Porque é uma particularidade, gente, nossa, é da nossa alma. A nossa alma é que se liberta do corpo físico. É vamos dizer assim, um preâmbulo do sono. É o estado onde a nossa alma se torna livre. Embora durante a vida o espírito seja fixado ao corpo pelo perispírito, não é tão escravo que não possa alongar sua corrente e se transportar ao longe, seja sobre a terra, seja sobre qualquer outro ponto do espaço. A melhor prova da existência do perispírito é mostrar que o homem pode desdobrar-se em certas circunstâncias. Se de um lado vê-se o corpo material e de outro a reprodução exata desse corpo mais fluídica, não é mais permitida a dúvida. O desdobramento é, portanto, fenômeno frequente e comum a todos os seres encarnados, ainda que nem todos disponham de condições para se lembrarem, na vigília de regresso ao corpo físico, do que fizeram durante o tempo em que estiveram parcialmente libertados deste. A primeira colocação a gente encontra na Gênese, no capítulo 14, item 23, que fala sobre desdobramento. A segunda colocação, num livro muito interessante, que se chama O Espiritismo perante a Ciência, de Gabriel Delany, quarta parte do capítulo 1, quando ele fala do perispírito. E a última colocação sobre o desdobramento, nós encontramos também um livro excepcional, que se chama Diversidade dos Carismas, de Hermínio Miranda, que fala no capítulo 5 sobre o desdobramento. Então, gente, para a gente resumir, o desdobramento é exatamente a projeção do nosso corpo espiritual, que a gente chama também de perispírito. E essa projeção, esse desdobramento também é chamado de projeção astral. Ele sai do corpo físico em determinadas circunstâncias. Uma das circunstâncias é através do sono. O perispírito, né, ainda ligado ao corpo, se distancia dele, fazendo então parte desse mundo espiritual, mas ainda ligado pelos fios fluídicos, né? Pelos fios, porque senão ia estar desencarnado. Então, o que acontece? Há esse desdobramento, mas o corpo físico ainda está ligado ao corpo espiritual através desses fios, né? Desses laços fluídicos. Essa ligação, gente, vai permitir ao espírito tomar conhecimento do que se passa com seu corpo, senão, né, nós estaríamos desencarnados, conforme acabei de falar. E essa ligação é bem interessante porque essa ligação fluídica entre um e outro, entre o corpo físico e o corpo espiritual, vai permitir que a gente, de alguma forma, esteja conectado ao nosso corpo físico, porque se acontecer alguma coisa, né, alguma coisa acontece, isso é falado em todos esses livros, quando se relata sobre o desdobramento, até por uma questão de equilíbrio orgânico, se acontecer alguma coisa, ele retorna instantaneamente ao corpo físico. Até por uma questão de equilíbrio, de sobrevivência, de manter a sobrevivência. É muito interessante isso. Vamos conhecer um pouquinho agora, um pouquinho mais, para a gente já ir se encaminhando para o final do nosso estudo, sobre o desdobramento que nos ensina Paulo Henrique Figueiredo. É muito interessante esse fenômeno. Quem realmente viveu esse fenômeno sabe, e quem quiser mais, nós vamos falar mais nos próximos capítulos, né, sobre isso, e nós vamos, inclusive, falar dos tipos de desdobramento. E, para finalizar, gente,
nós temos algumas observações sobre o que aconteceu nesse adestramento com esses espíritos que foram levados para essa preparação. Então, nós podemos observar que existe sempre uma preparação quando o processo desencarnatório ele é programado. Nós já estudamos isso no capítulo anterior, estamos relembrando agora. Cada processo desencarnatório é diferente do outro, cada um com as suas necessidades. E tudo isso aconteceu, gente, porque, óbvio, esses espíritos eles tiveram êxito nas atividades que foram outorgadas a cada um. Por isso é que eles estavam, de uma maneira particular, vamos dizer assim, sendo auxiliados, né? É aquilo que a gente estudou no último capítulo. Todos são auxiliados, todos. Né? As equipes espirituais fazem o seu trabalho, mas existem alguns espíritos que são auxiliados de uma maneira um pouquinho diferenciada. Não se trata de nenhum prêmio, lembra que nós estudamos no último capítulo? Mas porque tiveram êxito no processo deles, na encarnação que tiveram, de alguma forma foram muito bem, e nada mais justo do que serem, de uma forma diferenciada, assistidos. Dos 5 espíritos auxiliados, só 2 compreendiam o que se passava, Adelaide e Fábio, porque eles tinham o hábito do desdobramento. Inclusive, Adelaide tinha como mentor o Dr. Bezerra. Era uma pessoa que já estava acostumada ao desdobramento, ia fazer os seus trabalhos no plano espiritual, e Fábio nem espírita era, ele era espiritualista, ele sabia que existia alguma coisa, e ele ajudava, quando em desdobramento, através do sono, ele ajudava o plano espiritual com passes, lembram disso? Nós estudamos isso no capítulo passado. Cada um percebia o que estava acontecendo de acordo com o seu conhecimento. A religiosidade não interfere no processo. Todos conservam as visões que as suas respectivas religiões lhe passam. Gente, aquela história, nós somos os mesmos. O adestramento era necessário em face do mérito que eu acabei de falar, que todos apresentavam. Todos tiveram a mesma experiência, mas no retorno, cada um traz consigo a sua percepção. A nossa visão do processo é limitada. Gente, cada um ali, cada espírito foi auxiliado, mas cada um, durante a encarnação, tinha sua religião. Isso importa para a espiritualidade? Não, de maneira nenhuma. É claro que no desdobramento, cada um, porque nós somos os mesmos e continuamos os mesmos, cada um vê aquilo que estava acontecendo de acordo com a sua percepção religiosa. Quem lê o capítulo vai lembrar que Albina era evangélica. Quando ela começou a ir junto com os espíritos para aquela reunião ser levada para a casa transitória, para essa reunião de preparação, ela entendeu aquilo como se ela estivesse num local especial, coberta de nuvens, e lembrou da passagem, até de uma passagem bíblica do livro de Reis, que ela era evangélica, então aquilo para ela era uma coisa, né, diferenciada. Já Cavalcante teve um pouco de dificuldade, porque ele estava num estado bem difícil, né? O físico dele, ele era católico, e ele entendia que ele estava passando por tudo aquilo, mas ele não tinha tomado a comunhão que é dada, chama, se não me engano, viático, que é dada aos enfermos e aos moribundos. Ele deveria ter tomado aquela comunhão antes, ele já estava achando que ele já estava desencarnado. Então, ele entendeu que, eu morri e não tomei nem a minha comunhão. Então, olha a percepção espiritual que ele estava levando ali, né? E Fábio e Adelaide, né, estavam melhor preparados, porque já estavam no hábito desse desdobramento. E Fábio não era espírita. Dimas era espírita. E Dimas não entendeu. Mesmo sendo espírita, ele não entendeu o que se passava. E ele era médium.
E ele não entendeu o que estava se passando, ele achou que tivesse até em outro planeta, estava indo para outro planeta. Então, percebam como a nossa visão, nós somos os mesmos, e essa nossa visão de todo esse processo é bem limitada. Então, a gente pode tirar disso aí já uma preparação do que nós vamos encontrar nos próximos capítulos. Gente, muito obrigada pela oportunidade, e eu encerro com uma frase muito interessante de Irene, que me chamou muita atenção. A fé sem obras é irmã das obras sem fé. Muita gratidão pelo aprendizado de hoje, muita gratidão por estarmos novamente juntos. E até o próximo capítulo. Deus abençoe a todos. Muito obrigada pela oportunidade de me ouvirem. Muito obrigada pela oportunidade de eu estar tendo a oportunidade de aprender. Gratidão.